7, 8, 9, 10. Não, Foi. Boa noite, nós estamos aqui na nossa segunda live do projeto Contrata-se, né, uma campanha do Ideias, da ONG de Nova Friburgo Ideias, uma campanha de conscientização eleitoral, conscientização cidadã, né, que está trazendo temas relevantes para a gente pensar aí a pauta dessa próxima, não só da próxima gestão pública, municipal, mas de uma década aí de gestão, talvez, né? A nossa ideia é apresentar temas sensíveis à população, sensíveis às cidades, porque é nas cidades que a gente vive, né? E é pelas cidades que a gente pode procurar viver melhor e fazer mais, né? Então, hoje eu trouxe aqui para vocês, agradeço já de antemão, né? Já agradeci bastante, mas agradeço mais uma vez a participação da Silvana Gontijo e do Ricardo Voivodic. Silvana é escritora, já apresentando, educadora, presidente da OCIP Planeta.com. Ela tem um currículo extenso, né, Silvana? Uma trajetória muito bacana em educação e inovação, principalmente, mas desenvolve soluções inovadoras de educação e de sustentabilidade, né? E uma delas é o projeto que ela veio contar para a gente, que é o Cidade Salvem Seus Rios, né? E o Rick, vou apresentar ele de uma vez também, para já chamar a Silvana. O Ricardo Voivodic, que é geógrafo, mestre em Geografia e Gestão e Território pela UFRJ, foi chefe da gestão costeira, né, do INEA, e é atual gestor da APA de Macaé de Cima, aqui em Nova Friburgo, né? Então, nós vamos conversar com os dois hoje. Boa noite para vocês. Vamos começar pela Silvana, então, por favor. Silvana, queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa ideia de juntar, né, reunir educação e sustentabilidade e água, né, uma das questões, rio, né, porque uma das questões principais da sustentabilidade é a questão da água também, mas não só, né, a educação é um viés importante, né, talvez a sustentabilidade não se sustente quando a gente pensa em meio ambiente sem educação. Queria que você contasse para a gente, então, o que é esse projeto, Salvem Cidades, Salvem Seus Rios, né? Como que ele nasceu, como que ele se desenvolveu e como que ele pode ser aplicado aí nas cidades. Obrigada, Fernanda. Prazer estar aqui com você. Claro que um convite seu é irrecusável. Ricardo, que bom que a gente está podendo se conhecer por aqui. E já conheço de fama, de um trabalho muito legal. Muito bom estar aqui com vocês. O Cidade Salvem Seus Rios, ele nasce de uma inquietação da equipe do Planeta.com. A gente começou, alguns anos atrás, a discutir como a gente conseguiria atrair mais a atenção dos meninos. A gente está com problemas sérios de evasão, de desinteresse pela escola, de não pertencimento ao que é hoje a escola, e as crianças com muita dificuldade de seguirem, né, principalmente nas escolas públicas. E a gente começou a discutir isso há muito tempo, e uma das coisas que chamou a nossa atenção foi uma experimentação que a gente fez no NAVE, no Rio, onde a gente viu que quando a gente associava o conhecimento a uma causa de transformação social, os meninos ficavam muito mais engajados e era muito mais relevante para eles. Aqueles conteúdos faziam mais sentido para eles. Eles não estavam mais estudando para passar na prova, para ter uma boa nota. Eles estavam estudando para resolver um problema social que eles seriam os protagonistas desse processo de transformação. Isso muda muito, porque a gente viu que os resultados eram impressionantes do ponto de vista do tempo e do engajamento e do conteúdo que era levado, e a gente resolveu, então, ampliar isso. Fizemos uma pesquisa Brasil, através da nossa revista, revista.com, com 4.000 professores, e a gente pesquisou quais eram as causas que mais mobilizavam crianças e jovens no Brasil. E chegamos a 2 causas, e uma delas é a causa ambiental, com ênfase na questão da água. Isso foi em 2014. A gente sabe que para a gente transformar um objetivo como esse num projeto dentro da escola, a gente tem que ter concretude. Toda criança sabe que tem que fechar a torneira para escovar dentes. O que seria, então, uma causa de mobilização social através da água? E a gente ousou propor a recuperação de um rio. Foi uma ousadia. Nenhum de nós sabia recuperar um rio, mas a gente achava que se a gente mobilizasse as crianças e os jovens para olhar para os rios próximos a elas de uma outra maneira, a gente podia ter mais sucesso. E isso
cruzado com todo o currículo e com a BNCC. Então, a gente fez um trabalho de integrar os desafios, né? A gente usou a metodologia de trabalho baseado em problema, né? Em inglês é Problem-Based Learning, aprendizado baseado em problema. E a gente, então, desafiou as crianças a identificar os problemas do Rio, de um rio. E a gente escolheu o Rio Carioca, que foi o rio da fundação do Rio de Janeiro, o rio que dá nome ao gentílico, quem nasce aqui é carioca por causa do Rio. Tinha toda uma história e era o ano que se comemorava 450 anos do Rio, enfim. A gente, então, propôs isso. E era um rio municipal, menor, mais fácil de trabalhar. Ele nasce e deságua na Baía de Guanabara, dentro do mesmo município. Lá fomos nós propor para 27 escolas da Bacia do Carioca que se engajassem nessa aventura com a gente de ousar, naquele ano, usar como tema dos seus planejamentos a recuperação do Rio Carioca. Para nossa surpresa, foi muito impressionante o engajamento delas. Isso é visível hoje, vocês podem acessar todas as mídias que cobriram essas ações todas, e esses meninos fizeram um trabalho tão significativo que hoje o movimento se chama Carioca, vírgula, o Rio minúsculo do Rio maiúsculo, e é um movimento da sociedade civil organizada, com vários parceiros que hoje estão juntos com a gente, porque quando as crianças começaram a chegar com os problemas do Rio, para a gente, elas falaram assim, agora, como é que a gente resolve isso? Eu não tenho a menor ideia. Temos que chamar os entendidos. E foi aí que a gente começou a articular essas parcerias, e pessoas do INEA, pessoas da Rio Águas, da Conlurb, da SEDAI, da própria prefeitura, enfim. E também parceiros da localidade, do próprio território. E com isso, a gente, em 1 ano e 4 meses, teve a parte visível do Rio praticamente toda recuperada, né? O rio, que era um valão de esgoto e de lixo dentro da favela, está limpo, pode ser visitado para ver nesse trecho. Ainda na parte que está debaixo da terra, a gente ainda tem muito, e através dos contribuintes também da bacia, a gente ainda tem muito esgoto sendo jogado, mas hoje mesmo a Maria Lobo, nossa amiga do movimento, nos mostrou que a gente entrou no Comitê de Bacias da Guanabara com uma iniciativa de caça-esgoto para limpar o rio. Entre esse momento de hoje e aquele de 2014, para mim o mais relevante foi o que a gente mudou na escola. A gente começou a trabalhar de forma interdisciplinar, não mais disciplinas separadas em caixinhas. Isso produziu um efeito dentro da escola também transformador. Os professores aprenderam a trabalhar em grupo, a se reunir. Definiu-se uma pauta dentro das escolas, porque eles nunca tinham pensado em articular seus conteúdos. E, através dessa iniciativa, a gente também desenvolveu uma metodologia nova para o próprio Planeta.com e disponível para a sociedade. Essa metodologia, então, mostra como a escola pode trabalhar todos os seus conteúdos curriculares e mais o trabalho das competências socioemocionais, ao mesmo tempo que recupera o Rio e reidentifica a criança com aquele seu território. Eu estava falando hoje com uma pessoa muito amiga que está muito interessada no projeto, que a nossa tem algumas gratas surpresas, por exemplo, né? A gente tem adesão dos idosos, por exemplo, porque as crianças começaram a pesquisar com os mais velhos como é que era o Rio do tempo delas. E começou a haver um convite da escola para que esses idosos passassem a acompanhar de dentro, né? E a se aproximar da escola. Então, a gente teve uma articulação com todas as associações de moradores a partir dessa iniciativa, todas, Santa Teresa, Cosme Velho, Guararapes, Cândido, Cerro Corá, Laranjeiras, Catete, Botafogo, Flamengo, enfim, Botafogo nem é da bacia, mas assim mesmo quis participar. E hoje a gente tem essas lideranças, vários outros impactos, tem os jovens que vocês devem conhecer o programa dos Guardiões dos Rios, começou com o do Rio Carioca, a gente conseguiu com a prefeitura e com a SMAC, né, um trabalho de formação desses jovens para serem guardiões do Rio. A gente conseguiu tombar o Rio Carioca. Hoje o Rio Carioca é o primeiro rio urbano brasileiro tombado, né, pelo INEPAC. Então, pelo valor cultural que foi levantado e pela relevância histórica, é um rio tombado. E muitas outras coisas. Conseguimos o restauro da Estação da Mãe d'Água, por exemplo, que era um monumento, era um monumento realmente importante do século XVII, né, XVIII,
e ele estava totalmente degradado, destruído, e ele virou medida compensatória, por exemplo, de uma atividade dentro do Parque Nacional da Tijuca. Articulamos com o PNT também. Então, houve um trabalho e um aprendizado nosso de que essa transformação ela não se dá só através de cada indivíduo, ela se dá também com a ideia de que a gente tem que construir uma rede de proteção para o rio, né? E que o rio não é só um curso de água, ele é todo um cabedal, né? Ele é história, ele é a nossa cultura, a nossa identidade, é pertencimento. Então, a gente, quando fala de sustentabilidade, a gente está falando desde projeto de reflorestamento de margem até essa preservação do legado imaterial do rio, né? Quanta gente escreveu sobre o Rio Carioca, filmou o Rio Carioca, pintou o Rio Carioca, enfim, a gente tem um acervo, né, que o rio suscita e inspira, né? Então, isso foi o Rio Carioca. A partir do momento que isso se transformou num case para a gente, num case realmente vitorioso, a gente, então, nossa tarefa foi olhar para aquilo tudo que tinha sido feito, sistematizar as práticas exitosas, ver as mais eficazes e transformar num modelo. E hoje a gente chama de Cidades Salvem Seus Rios, é uma proposta para todos os municípios brasileiros. A gente começou, então, com o Rio de Janeiro inteiro, né? A gente está hoje com a Secretaria Municipal de Educação trabalhando com as escolas municipais e com os rios. Existe uma plataforma que a gente criou junto com a Multirio, onde você tem um mapa, são 2 layers, tem um mapa com todos os rios do município e todas as escolas do município georreferenciadas. A escola clica nela mesma, descobre o rio próximo, todas as escolas e se articulam. Hoje a gente já está formando gestores e professores há alguns meses e, para nossa surpresa, a gente já tem resultados concretos para mostrar. Porque as escolas não pararam a despeito da pandemia. Elas se empolgaram e começaram a mobilizar à distância seus alunos e outros professores. E saiu uma matéria que a gente editou na revista.com da semana passada, mostrando exatamente um trabalho maravilhoso da Escola Sócrates, que é lá na Zona Oeste, e que está fazendo um trabalho revelador para a gente. A gente tem aprendido que dá para transpor a da escola como território, né, integrando no outro território maior, que é a comunidade, mas também compartilhar isso com outras escolas e com outros rios, né? Muitas escolas ficam na dúvida de como fazer. Então, hoje a gente já começa a ter um banco de boas práticas dentro da nossa plataforma, e ela é aberta ao público, qualquer um pode entrar para ver, pode conhecer os objetos de ensino-aprendizagem que a gente desenvolveu para as crianças e para os jovens e para os professores. E, enfim, a gente está avançando de uma forma que nenhum de nós, quando começou a pandemia, podia supor. A gente achava que não fosse conseguir avançar, mas as escolas estão brilhando. Tem muitas pesquisas, né, que mostram que a pandemia realmente ressaltou, né, tornou esse tema da sustentabilidade mais urgente, né, da sustentabilidade do território, né, da questão da gente cuidar do planeta, da gente cuidar da nossa casa, né, e de se conscientizar. Então, tem tudo, né, a ver esse trabalho aí do Cidades Salvem Seus Rios. Queria que você falasse mais daqui a um pouquinho disso, mas também ressaltar uma coisa muito importante que você disse sobre o modelo de trabalho de vocês, que é um modelo que é muito viável também por conta da articulação, né? Então, quanto mais entidades, organizações, segmentos da sociedade envolvidos, muito mais chance tem de dar certo, de fluir, né? Como o desenho, né? Os desenhos orgânicos, eles mesmos já trazem, sim, modelos, né? Que ensinam um pouco, né? Como as coisas devem seguir. Né? Todo harmônico que você está falando, nos modelos. É tão bonito, né? A gente tem que se perceber hoje como uma teia, né? A gente não é uma coisa sozinha, isolada, quer dizer, a gente sempre deveria ter se percebido assim, mas cada vez mais, a partir dessa pandemia, acho que fica evidente que a gente está totalmente conectado, né? A gente está conectado com a China, a gente agora, enfim. E o mais impressionante para mim é que uma outra abordagem que talvez seja a mais importante para o Ideias e para o que vocês pretendem fazer, é pensar que as políticas públicas também têm que repensar os formatos de se desenvolverem, né? As políticas, as próprias políticas. Elas precisam
de uma articulação maior. Elas não podem ser só um vereador definindo, né, e convencendo todo mundo. A partir do momento que você, antes de fazer a lei, como a gente fez no Rio de Janeiro, a gente articula tudo isso, porque o que mais foi fundamental para a escrita dessa lei foi entender como é que os órgãos públicos poderiam cumprir o que definisse a lei, né? E aí eu falei para a secretária, olha, secretária, a senhora tem que ficar amiga para sempre de todos os órgãos que trabalham com água, porque agora as escolas vão pressioná-los para que eles façam as coisas e eles vão ter que responder. Já se cria uma geração toda consciente que pode cobrar, né? Que sabe participar, que sabe como participar e como cobrar. Né? Uma coisa que o projeto faz é isso, é dar essa fundamentação de como utilizar mídias e recursos digitais para fazer pressão sobre os órgãos públicos, para exigir o cumprimento das suas tarefas para as quais eles são criados, né? Em prol do seu rio. Então, isso é uma questão que a gente viu. Teve um dia que as crianças foram lá para a porta da SEDAI com professores, chamaram jornalista, até que o presidente da SEDAI entendeu e foi ver o que elas queriam. Mas é um exercício novo para todo mundo, né? Inclusive para a SEDAI, receber esse contingente, né? Se movimentar e se posicionar de outra maneira, né? É o que você disse, buscar novos modelos aí de participação, não só o cidadão, mas a gestão pública, a gestão privada também, né? O segmento privado também precisa, né? Não, a gente está trabalhando. Né? Foi? As concessionárias também, né? Como você disse, que as concessionárias de água. Saneamento agora, né? A gente tem outros atores entrando em cena, né? Então eles também precisam entender suas responsabilidades e o fato de que eles precisam estar junto com esse movimento, né? Para eles é muito mais interessante trabalhar com um rio mais limpo do que não, né? Do que né? Então, assim, sentir que as coisas estão acontecendo, né? Claro. Em conjunto. Eu queria pedir também para o Ricardo falar um pouquinho agora sobre a APA. O que é a APA, né? E sobre essa articulação também. Quanto que na localidade, assim, né, em termos de proteção, em termos das regras, né? Quanto a população tem que participar, o quanto que articulando também com outros segmentos da sociedade é importante, é viável, é necessário, né? O que significa aí gerir uma APA e a gente ter essa APA aí de Macaé de Cima e Friburgo? Tá legal, Maria Fernanda. Obrigado pelo convite, tá? Pô, tá sendo um prazer estar aqui, tá sendo um prazer conhecer melhor o projeto da Silvana, que na verdade é inspirador, né? Muito, muito bom ouvir isso. A gente, como gestor público, a gente às vezes vai se enferrujando, né? Em termos da nossa capacidade de ser inovador, da nossa capacidade de dialogar com a sociedade civil, de estar recebendo esses inputs, assim, essa injeção de energia e de inspiração para seguir o nosso caminho. Então, assim, foi maravilhoso estar participando disso aqui, estar ouvindo, porque a gente percebe muito isso aqui, né? Você está falando da APA, mas, assim, a APA representa uma parcela significativa do município de Nova Friburgo, né? Mas ela drena para um outro lado, né? Ela drena lá para a bacia do Rio Macaé e ela acaba tendo um significado enquanto manancial, enquanto berçário de águas, muito mais importante para Macaé do que para Friburgo mesmo. Mas eu posso falar da APA e posso falar do Parque dos Três Picos, que é o berçário das águas, né, de Friburgo. Então, assim, como é importante que a gente tenha essa mobilização, essa capacidade de inspirar as pessoas para defender os seus rios, para defender a qualidade ambiental dessa água. Essa água é a fonte da vida da gente, né? A gente teve até um exemplo bastante simbólico, né, que foi o Fórum de Defesa do Rio Macaé, que foi uma mega mobilização aqui, principalmente conduzida pela juventude, contra a instalação de centrais hidrelétricas no Rio Macaé. Estavam previstas 4 centrais hidrelétricas, né, 3 delas dentro do município de Nova Friburgo, dentro da APA, e essa mobilização foi o que barrou, né, esse projeto e foi o que conseguiu segurar o nosso rio dentro das características naturais dele e tudo mais. Então, assim, é importante a gente entender
o papel das unidades de conservação não só como um garantidor, né, digamos assim, de uma certa qualidade daquele recurso que vai sair dali, da qualidade do ar, qualidade da água, mas também puxar isso, e aí eu vou pegar um pouco a inspiração da Silvana, né, porque me inspirou, assim, tirar isso do polo passivo, sabe? E botar isso no polo ativo da movimentação dos afetos, da movimentação sabe, dos engajamentos, sabe? As pessoas tendem, de um modo geral, a ver as unidades de conservação como elementos de restrição, né? É o elemento que impediu que ele construísse, que segurou, que proibiu uma determinada coisa. Quando, na verdade, a gente tem que parar de ver as nossas cidades só como repositórios, né? Só como depósitos de moradia, de atividade econômica. A cidade é o lugar que a gente vive, onde a gente tem lazer, onde a gente vai respirar puro, onde os nossos filhos vão brincar. A gente esqueceu que a cidade precisa ter lugar para as crianças brincarem. Né? Você vai ver nas cidades modernas, elas não têm mais um lugar, uma área de lazer, e acaba que as unidades de conservação representam muito esse papel. Né? Desde as micro-unidades, né? Como o Parque do Chacrinha, lá no Rio de Janeiro, como o Parque do Cão Sentado, ali em Friburgo, quanto as macro-unidades, como o Três Picos, que as pessoas vão, sabe, acampar, escalar, e a APA, né? Que vai tendo um misto de coisas. Né? A APA permite que você tenha todo o desenvolvimento urbano, só que com a incidência de alguns regramentos, de algumas coisas. E aí, nesse ponto é que eu entro, talvez, um pouquinho no mérito, Maria Fernanda, se você me permitir, da importância do município, da importância desses caras que a gente vai eleger, dos nossos representantes, tanto no executivo quanto no legislativo municipal, como um tripé que o município tem, assim, que vai desde a gestão fundiária, que é no município que você vai ter a concessão de áreas para construção, a construção de áreas para atividade econômica, para a instalação de uma fábrica, de uma confecção e tudo mais. Né, e aí entra a questão de liberar espaço, liberar território, quanto à fiscalização dessas atividades. Elas estão sendo realizadas de maneira adequada, elas estão indo bem. E se você juntar esses dois fios da maneira correta, você consegue ter à disposição do gestor municipal, à disposição dos vereadores, uma capacidade uma quantidade de informação tão vasta sobre a cidade que você consegue unir cadeias produtivas e gerar sustentabilidade através delas. Entendeu? Friburgo é um polo importante da produção de roupa íntima. O que gera desse resíduo? O que sobra? Qual é o rejeito disso? É um rejeito que vai parar lá nos aterros e é super agressivo, o resto de lycra, o resto de elástico, o resto de... Por que a gente não começa a fomentar, e aí eu queria entrar nessa história, de fomentar atividades sustentáveis unindo essas cadeias? Por que não transformar rejeito em, sei lá, fábrica de estofado, né, que utilize isso? E aí vai um pouco dessa capacidade da sociedade civil cobrar, né, dos seus gestores que eles, enfim, tenham um pouco mais de capacidade inovadora e não só um olhar de curto prazo em que a cidade ela vai atender os interesses dos empresários que querem chegar e ocupar e usar o máximo possível e não devolver nada para a cidade. A gente tem que pensar agora em cidades que vão devolver o máximo para a nossa população, para a nossa qualidade de vida. Né? As cidades passam a ter um papel muito importante nessa organização de cadeias econômicas, de ciclos produtivos, de fomento a atividades sustentáveis, né? De proteção dos seus rios. Né? Eu acho que é no âmbito, enfim, de como é que a gente, como sociedade, a gente, como poder público, inclusive, né, das unidades de conservação, vai cobrar posturas, vai cobrar relações mais adequadas com o território, vai cobrar como é que a gente vai cuidar desse manancial. A gente aqui na APA sofre muita pressão pela questão imobiliária, né? Com a tendência do Rio de Janeiro
ter um acréscimo de violência, de custos, de aluguel e tudo mais. E com a descoberta pós-pandemia, né, pós-Covid, de que é possível trabalhar remotamente, em muitos casos, você está tendo uma procura gigantesca por moradia aqui em regiões mais amenas. Mas a gente não precisava deixar que Friburgo, né, ficasse como uma cidade só sem atrativos naturais, ou que o Rio de Janeiro ficasse uma cidade sem atrativos naturais. A gente podia ter o misto, né, de ter a qualidade ambiental em qualquer lugar, em qualquer cidade. É isso que eu acho que a gente tem que cobrar dos nossos gestores, né? Eu acho que é isso que a gente quer, que é a pegada que a gente tem que puxar. E aí vai em vários sentidos, sabe, Fernanda? Na questão da arborização urbana, no cuidado com as nossas ruas, no cuidado com a gestão do lixo. Né? Friburgo, por ser uma cidade manancial, por ser uma cidade no alto de uma serra, né? E assim como Lumiar, São Pedro da Serra e tantos outros distritos de Friburgo, ele tem características de ter vias estreitas, espremidas entre o rio e a montanha, com dificuldade logística para caminhões de limpeza urbana transitarem, manobrarem e tudo mais. Então, mais do que nunca, os loteamentos, o parcelamento do solo, a ocupação urbana, ela deve respeitar muito essa capacidade, porque senão a gente vai vendo acontecer em Friburgo, né, principalmente fora do eixo central, essa figura da caçamba de lixo. Né? Qualquer bairro de Friburgo que você vá, tem lá uma caçamba de lixo, porque o bairro cresceu de forma desordenada e o caminhão de lixo não consegue entrar direito no bairro. Então, na entrada do bairro tem uma caçamba de lixo, tem em Lumiar, tem em São Pedro, tem lá em Conquista, tem lá em... Sabe? E que é uma pena isso, porque a caçamba de lixo escorre chorume justamente que vai degradar esse patrimônio natural e imaterial que são os nossos rios, né? E a gente tem que ter o máximo possível de zelo com eles, né? A APA, como você me perguntou, ela foi criada basicamente para garantir, né, a proteção dos mananciais do Rio Macaé, mas acaba que ela é também uma garantia de uma proteção de um valor imaterial dessa região, assim, que é a ruralidade, a relação do homem com a terra, né? E a gente vai vendo, assim, a gente vai tendo que lidar com o movimento dos neo-rurais, assim, pessoas que vão buscar uma vida mais sustentável, uma vida mais no campo, já conectado com a internet, fazendo seus trabalhos, fazendo suas consultorias, fazendo tudo, mas, de certa maneira, tentando resgatar um pouco do pé no chão, da mão na terra, de produzir um pouco seu alimento, de criar suas galinhas e tudo mais. Essa é a grande vantagem que a APA tem face às outras unidades que proíbem a ocupação dentro delas, né? Que proíbem que as pessoas morem dentro dela, como os parques, as reservas biológicas e tudo mais. A APA concilia tudo isso, o que torna um pouco mais difícil a gestão, né? Porque a gente tem que lidar um pouco com propriedade privada, com restrição do direito de uso da propriedade, mas permite que a gente tenha um diálogo muito mais rico dentro do que a Silvana colocou, de se conectar com a população, se conectar com a juventude, se conectar com os moradores que estão aqui. Esse foi um trabalho que a gente, nos últimos 5 anos, tem conseguido melhorar muito, que é a nossa relação com os moradores e com os agricultores. Assim, né? Óbvio que sempre é bem difícil, porque nós somos o órgão que também multa, que também embarga, que dificulta, às vezes, a vida de algumas pessoas, mas, de um modo geral, né, a gente tem sido o último bastião assim, de proteção, de tentar ordenar um pouco a questão do turismo, de tentar ordenar um pouco a questão do solo, né, do controle do desmatamento, e que a gente, hoje em dia, tem que pensar realmente dentro de uma outra caixinha, né? Dentro de uma outra lógica. O que eu ia te perguntar era justamente isso, pensando em gerenciamento, né? Porque a sustentabilidade é um conceito que fala disso, né? Da manutenção das coisas, da possibilidade de se manter a vida, né? A vida com todos os interesses conflitantes, às vezes, os interesses econômicos, os interesses imobiliários, né? E os interesses, como você disse, os interesses de viver bem, de beber uma boa água, né? De se nutrir, de brincar, de respirar um bom ar, né? De uma segurança, de ter uma vida e de ter uma vida para outras gerações, ter uma conservação, né?
a APA como que você vê a APA assim, para uma boa solução assim, como modelo mesmo possível de manutenção de desenvolvimento? As APAs, né, elas são uma categoria de unidade de conservação em que o princípio que está por trás dela é que os motivos de criação delas permaneçam ao longo do tempo. Ou seja, se a gente criou uma APA para ter uma qualidade ambiental, para ter água limpa, para ter uma ruralidade, a ideia é que esse lugar não se modifique tanto a ponto de que aqueles atributos naturais, aqueles atributos culturais que foram decisivos para criar a APA se percam. Então, é nisso que a gente milita, que a gente luta, utilizando os nossos instrumentos, né? O plano de manejo, enfim, todas essas questões. Mas, assim, obviamente que a gente não tem como controlar totalmente o desejo das pessoas de morar num lugar tão legal quanto é essa região, de São Pedro da Serra, de Lumiar, de Boa Esperança, de Gaudinópolis, de Benfica. São lugares lindos, com beiras de rio, com lugares maravilhosos. Então, a gente tem que controlar um pouco essa questão de como conciliar esse desejo das pessoas de estarem aqui com segurar esse desenvolvimento para que o impacto que todo ser humano causa quando se instala seja o mínimo possível, o menor possível. Então, a gente trabalha muito com a questão de, tipo assim, minimizar o dano, não impedir totalmente ele, porque a APA também é para as pessoas. A APA também respeita a propriedade das pessoas. Então, tem essa questão toda do desmatamento, de controlar o desmatamento, e a APA responde hoje por mais de 60% da cobertura florestal do município de Nova Friburgo. Isso é muito interessante. Está na APA, sabe? Não sei se chega a 60%, mas com certeza é acima de 50% da cobertura florestal de Nova Friburgo está dentro da APA. Que não é tão grande assim, embora seja uma APA grande, mas a maior parte das florestas de Friburgo estão lá. E também no Parque dos Três Picos. Então, a gente protege muito isso. Vai na questão do combate a incêndio com muito rigor. A gente tem plantões, a gente enfrenta incêndio, a gente combate o incêndio florestal. A gente tem uma parceria muito boa com o Corpo de Bombeiros para tentar controlar um pouco isso, né? Só que, em algum sentido, né, e aí entra, mais uma vez, o tamanho da importância do município nessa jogada. Em algum sentido, as prefeituras têm um papel muito, muito grande, porque hoje em dia toda a concessão de ligação de energia elétrica, de novas ocupações, de novas casas, não está mais no INEA, não está mais no governo do estado, porque as prefeituras foram alçando os passos de gestão. Então está com a prefeitura. Então a gente tem que cobrar deles também, olha, prefeitura, a gente quer que tenha, assim, gente morando na APA, porque é direito delas morarem num lugar maravilhoso. Mas, assim, com controle. Não vamos deixar que os territórios da APA se tornem territórios degradados, né? Então, no caso de Macaé de Cima, eu acho que o desafio, né? Acredito que o desafio seja esse, de você manter, né? Você está nos informando aí, né, que dessa responsabilidade é um lugar que hoje existe como, né, a principal floresta, digamos assim, de Friburgo, né, o principal verde da cidade está lá. Então, os outros lugares que já foram desmatados, apesar de Friburgo ser uma cidade de médio porte, né, já é uma cidade que que é pouco arborizada em alguns bairros, né, como você disse, tem poucas praças, poucas áreas de lazer. A gente teve uma participação aqui da Luellen falando isso, né, como que vê pouco isso, né? Eu, por exemplo, tenho essa experiência, né? Morei muitos anos aqui, morei no Rio, voltei para Friburgo e vi assim, apesar de aqui ser uma cidade pequena, às vezes as pessoas têm, pequena, menor que o Rio, né? Mas as pessoas têm um olhar, às vezes, de que é mais bucólico, que todo mundo tem seu quintalzinho, que todo mundo tem direito ao seu pedacinho de chão, assim, ao seu riozinho limpo, e não é bem assim, né? A gente já tem um grau de urbanidade que não que não é paralelo ali, não equivale a um desenvolvimento sustentável, né? É uma urbanidade desordenada em alguns bairros, em alguns locais, e que a gente precisa ter soluções, talvez, para esses bairros, e precisa da participação, né, da população
para saberem até o que elas podem, assim, desejar, né? O que elas podem desejar e cobrar, o que você gostaria de... né? Eu, por exemplo, acho que, assim, bairros com mais locais para as pessoas se encontrarem, ainda mais agora nesse momento que, né, que é importante que a gente não aglomere em lugar nenhum, que fique, né, que convive em espaços, enfim, mais espaços ao ar livre, né? E eu sinto, assim, que apesar de Friburgo ser uma cidade de médio porte, é uma cidade que tem menos isso do que o Rio, por exemplo. Tem mais parques, né? Tem mais locais, assim, públicos e arborizados para encontros, para as crianças brincarem, para se viver, assim, né? Com essa qualidade de vida. Então, queria que você falasse um pouquinho disso, assim, Ricardo, ainda, e a Silvana também, dessas experiências, assim, do que você reporta das crianças, Silvana, nas escolas, assim, o que elas reportam dessa coisa dos bairros? Porque eu imagino quando você falou, Silvana, dos avós, né? As crianças perguntando para os avós como é que era. Eu lembro muito de perguntar, eu lembro de duas coisas em Friburgo, por exemplo. Eu lembro de perguntar para os meus pais e para os meus avós, conversar como que era a relação deles com o Rio, que era com o Rio também, mas não só com o Rio, com as ruas, né, que eram outras, de invejar isso, né, de achar que, né, tinha-se mais da cidade, né, tinha-se mais do território, e como que a gente vai sendo confinado, né, a gente, muito antes da pandemia, né, as cidades vão sendo confinadas, e essa memória, né, outras memórias de cidade, né, outras memórias de territórios, assim. Queria que a Silvana falasse um pouquinho disso, em relação aos jovens. Porque eu acho que é bem rico. Quando a gente começou com a escola Guararapes Cândido, dentro da favela dos Guararapes, a falar sobre o Rio Carioca, as crianças diziam para a gente, aqui não tem rio. Eu falei, como não tem? Tem o Rio Carioca. Não tem, não tem. Tá bom, então vamos fazer um passeio até o Rio, vamos. Aí, daí, uma semana, as professoras fomos juntos até o Rio, e as crianças falaram, não, aqui é o lixo. Olha. E aí a gente falou assim, não, ele está lixo, mas ele é um rio. E ele pode voltar a ser rio. E elas achavam que era, imagina, era lá onde eles jogavam as coisas fora, as coisas iam embora, né? Saíam do campo de visão. Até que um dia aconteceu uma história que eu adoro contar, que é a história da boneca da Tuane, que foi a boneca que foi encontrada por eles num sábado na aterro do Flamengo, na praia, e que eles jogaram lá em cima. Então, eles fizeram a conexão entre o lixo que eles jogavam aqui, o percurso, no mapa passou a fazer sentido aquela linha, né, que não fazia sentido para eles, e como é que aquilo chegou no aterro do Flamengo e foi reconhecido. Fizeram até uma maquete com a boneca da Tuane, enfim, virou entender o que é o percurso daquele lixo, como aquilo impacta o lazer deles, né, em Urfanari. Não é só eles se livram do lixo ali, né, não se livram. E isso foi muito esclarecedor para nós também, porque agora mesmo tem uma das favelas da Maré, que eles estão trabalhando com o canal do Cunha, e o professor estava dizendo, mas aqui é apenas um valão. Eu falei, não, você tem que mostrar que ele está valão, mas que ele já foi rio, né? E ele pode voltar a ser. Porque quando as pessoas não têm essa informação de que aquilo é um rio. Não tem mais essa informação, não tem mais nem a percepção de que aquilo é um rio. O rio é idílico, né? Aquela coisa de uma água linda no meio de uma mata. Eles não veem isso. Como é que eu posso chamar isso aqui que eu estou vendo? Muito interessante você chamar atenção para isso, porque um dos conceitos de cidade sustentável fala de que a cidade, não existe nenhuma cidade no mundo sustentável, totalmente sustentável, que a sustentabilidade é um desafio. Então, é um problema a ser um problema que muda, que se atualiza, que em décadas anteriores era um tipo de problema, hoje é outro problema, amanhã vai ser outro, né? E que tem que ser atualizado. Né? Uma coisa que as cidades não são sustentáveis, porque, na verdade, não existe um modelo de sustentabilidade. Né? Não existe um único modelo. Existem questões que a gente tem que olhar para o problema que a gente está vendo e pensar como é que eu vou resolver isso. Por isso, o aprendizado baseado em problema, né? A gente fala. As crianças começam a olhar para aquilo e falar assim, eu não quero ver isso, eu não quero que seja assim. O que eu posso fazer para que não seja assim? Né? Aí a gente começa, os professores voltam para dentro da sala e falam assim, o que isso tem de matemática, de geografia, de história, de língua portuguesa, o que eu tenho de conteúdo curricular nessa questão que eles estão trazendo? E como, através desses conteúdos e com uma ação cidadã,
a gente pode trabalhar. E aí foi bombado, fizeram blogs, não sei o quê, aplicativo, porque aí jornal, podcasts, né? Agora estão vindo muitos podcasts, é um formato que pegou mesmo, né? Então, assim, a gente percebe que não existe... O mais interessante é a gente olhar para a realidade como ela é, e não como deveria ser para caber no shape cidade sustentável. Porque cada uma será uma. Cada iniciativa terá que ser para resolucionar aquela... Eu sou muito prática, eu falava muito para a equipe. Não vamos teorizar tanto, não. Vamos olhar para o problema. Agora vamos extrair do problema as nossas questões. E agora vamos definir isso como método. Né? Então, o Ricardo também falou, Silvana, uma coisa sobre a sua experiência quando você estava falando de modelo, né? Um período também que você caiu aqui, né? Que voltou. Falando do afeto, né, da importância do afeto para engajar, além de olhar para o problema, de olhar para a solução, né, de pensar nesse desafio, a questão do afeto, né? Aí eu ia perguntar um pouquinho para o Ricardo se lá na APA, em Macaé de Cima, por exemplo, a questão do território, como as pessoas vivenciam já perto, né? Tem essa... diferente do que a Silvana falou, né, que as crianças viram lixo na favela e disseram, é lixo, não é rio, né? Então, na APA, assim, o que você sente assim, em relação aos moradores? Tem mais uma consciência de preservação, porque eles estão ainda diante de um espaço que é, né, sagrado, mais verde? Então, Fernanda, tem sim. Essa consciência está muito mais presente aqui, eu acho que de um modo geral, mas eu acho que a gente, como sociedade, perdeu um pouco a noção da cidade como um espaço de convivência, como um espaço público. Você falou das praças, assim, e aí eu acho que, de um modo geral, isso está tão entronizado na gente que a gente perdeu um pouco isso, que a cidade é o espaço de convivência, que é o espaço de vivência, que é o espaço de afeto, que é o espaço de relações sociais, relações humanas. E a cidade passou a ser mais vista como um espaço de consumo, né, ou de mercado. É a terra que vai ser vendida, é o shopping que vai ser instalado, é a lojinha, é o lote para ser vendido, para construir. E aí a gente tem que resgatar um pouco qual cidade que a gente quer para a gente ter esse afeto, né? Que vai ter que ter uma beira de rio para a gente passear, vai ter um lugar para a gente montar um piquenique, sabe? Um encontro de amigos, enfim, mesmo que não seja só no ambiente natural, por que não também nas calçadas, no coreto, na praça? E Lumiar tem muito disso, né? Então é muito o lugar do afeto, ainda com o urbanismo que não é o urbanismo opressivo do consumo. Então a gente tem que tentar o tempo inteiro manter vivo esse afeto e desvincular só do valor mercadológico da terra. A terra não tem valor só porque é valor de mercado, ela tem um valor intrínseco, imaterial, de memória, um valor afetivo. Como é que era esse morro antes? Como é que era esse lugar? Então, assim, tem muito disso, assim, da gente resgatar isso e manter, lembrar as pessoas que a APA está ali para ajudá-las a ter um espaço mais legal, mais bacana, sabe? E isso a gente tem conquistado muito com o apoio da juventude, assim, com o trabalho com as escolas, com o trabalho junto com as associações de moradores, resgatando um pouco esse valor, sabe, dos espaços de convivência. A gente tem feito o movimento A APA Vai à Praça, né? Então a gente leva o nosso acervo de informações ambientais, de fósseis, de esqueletos e animais empalhados para as crianças poderem ver, as cobras lá em vidro. E foi um material que a gente foi ganhando e tal, e a gente leva para que as pessoas passem a ver a natureza, né, a partir do seu aspecto de ser um privilégio você ter o convívio com a natureza, né? E a reforçar mesmo essa questão do afeto, assim, muito importante mesmo isso, eu acho. A gente tem ainda 15 minutos, a gente teve uma participação agora do Thiago Muniz, né? A gente já falou um pouquinho disso, mas eu queria que, de repente, vocês enfatizassem mais isso, destacassem, dessem a opinião de cada um de vocês, Silvana, né, e Ricardo, sobre a participação mesmo, assim, como essa articulação que a gente já falou bastante, mas de uma maneira prática, como vocês veem, assim, o Thiago perguntou justamente sobre isso, Thiago,
Thiago Muniz, né? Como que a população pode participar mais ativamente nos bairros e solicitar mais, né? Em articulação com a gestão pública. E eu acrescentaria também a gestão, né? Tantos consórcios, a Silvana deu exemplo, né? Tem tantas articulações aí que podem ser feitas, além, né, da população e da gestão pública, mas principalmente passando por aí, já que a gente está, né, nesse período eleitoral, quando a gente pensa nessa cidade que a gente quer, nesses desafios de sustentabilidade, nessa cidade que a gente quer manter, né, ou melhorar, não só manter, né, o que a gente pode fazer? Quais, assim, dentro da experiência de vocês, dicas mais possíveis, prováveis, assim, como que a população, uma pergunta de um cidadão, né, o que eu posso fazer? Quem começa? Silvana, quer começar ou eu começo? Silvana, pode falar? Posso. Eu vou contar a minha experiência com a cidadania com o Betinho, né? A gente trabalhou pensando que tínhamos que resolver a questão da fome. Era um tema, como dizia o Betinho, a gente tem que inventar uma história que nem banqueiro pode ser contra. Então, contra a fome, ninguém podia ser, né? Quando combater a fome. O que a gente viu ali, né? Primeiro, para que você mobilize, é fácil inspirar, não é difícil. O problema é que você tem que dar resposta no dia seguinte. Isso que você perguntou. Você só deve mobilizar e articular uma mobilização se você tiver a resposta para essa pergunta. Tá ok, estou aqui mobilizadinho, o que eu faço? Foi isso que a gente fez antes de mobilizar. Antes de mobilizar, a gente pensou em cada segmento da sociedade, como é que ele poderia apoiar, e fizemos um banco de soluções que eles podiam ajudar. Porque isso é fundamental, né? Essa articulação não brota espontaneamente. Foi um trabalho. Foi um trabalho de convencimento, de levar as nossas ideias, de propor que as pessoas participassem, mas elas tinham que saber o que fazer. Então, eu acho que quem quer que queira iniciar uma ação de mobilização e de articulação da sociedade deve partir a partir de duas questões. O que queremos e o que podemos fazer? O que alguém pode fazer? E pensar isso de uma forma muito objetiva, né? Eu me lembro que a gente estava lá no comitê e ficava todo mundo oferecendo ajuda e a gente não sabia o que queria das pessoas. E como aproveitar, né? Oportunizar. Desde fazer empadinha, que a senhora lá sabia fazer e queria fazer, até um banco que queria doar não sei quantos mil toneladas de alimento não perecível. Até fazer um show para... Então, mas, de fato, tem uma responsabilidade para não desmobilizar. Você só deve começar, eu dou este conselho, né, pela experiência, você só deve começar um trabalho de mobilização e de proposta de engajamento, sabendo exatamente o que você espera das pessoas. Né? Mesmo que elas tragam para você outras questões, elas podem falar, não, eu não quero fazer nada disso, quero fazer isso. Ok, mas essa é uma pessoa que sabe o que quer fazer. Quando a grande maioria fica mobilizada, mas precisa que você ofereça oportunidades que elas possam se engajar. Foi bem prático? Eu acho... Fui prático? Muito obrigada, foi. Muito bom. Eu achei perfeito o seu comentário, assim, e é exatamente onde a gente mais peca, né? Porque a gente é capaz de engajar pessoas e depois não consegue oportunizar e usar toda essa força no caminho certo e acaba gerando uma série de coisas. A gente tem visto aqui na APA um movimento, Fernanda, muito interessante, das pessoas começarem a cobrar e se engajar e se mobilizar em prol de um maior controle, de uma maior sustentabilidade da atividade turística. Assim, ficou claro agora durante a pandemia, inclusive pela questão sanitária e do risco, né, da presença, da vinda de turistas para cá, que não estava bom, não estava legal, isso não estava sendo uma coisa bacana. Os decretos estavam sendo descumpridos, as normas estavam sendo descumpridas. Então, houve todo um engajamento das associações, cobrando um pouco do trade turístico, cobrando um pouco das pousadas, cobrando um pouco da prefeitura e utilizando muito a mídia para puxar. Só que aí chegou num ponto desse engajamento que foi assim, ok, mas agora que turismo queremos? Como é que a gente vai produzir um turismo sustentável? E aí esse próprio engajamento
se desdobrou num seminário que vai acontecer agora, um seminário popular, não é um seminário da APA, é organizado pelas associações, organizado pela comunidade local, para discutir que turismo sustentável nós queremos nessa região. Porque do jeito que está degradante, está perdendo a qualidade, está pondo em risco os atributos naturais. Então, essa é uma alternativa, como a Silvana colocou. Tipo assim, dá o segundo passo, né? O mobilizar, ele é o primeiro passo. Depois a gente tem que ter a capacidade de pensar e de produzir reflexões e propostas de como que a gente vai chegar no que a gente quer. Né? E aí que é agora o passo que a gente vai começar a dar aqui junto com a comunidade, que está sendo muito interessante. Né? A APA vem participando, vem apoiando todo esse movimento, né? A gestão da APA, mas o importante é que isso seja um produto de baixo para cima, né? Que seja um produto que tenha uma base popular forte, que tenha um engajamento e uma mobilização e represente, de fato, os interesses das pessoas que moram aqui. Então, esse é o elemento assim, que eu acho que a gente tem que perseguir mesmo. Você tem que construir, né, a solução. Ela não pode ser top-down e também não pode ser ignorando isso que você falou. Né? As pessoas vão se sentir muito mais interessadas em preservar as questões que elas apontarem no momento em que elas são co-construtoras do fenômeno. Né? No momento que é delas, né? E não de alguém de fora. Então, eu acho que isso que você está dizendo é fundamental. É importantíssimo engajar o território, a população do território, as pessoas, e com diferentes formas também. Né? Um dia falaram assim, a gente chama aqui para reunião de moradores e ninguém vem. Eu falei, peraí, como é que as pessoas se reúnem? Se fizer um churrascão, vem todo mundo. Vamos fazer um churrascão, não tem problema. Né? Fizemos um churrascão e foi todo mundo. Beleza. É assim que é o código ali, é assim que a gente faz. Né? Por que não fazer um churrascão? Estava todo mundo partindo do pressuposto que tinha que botar uma mesa com todo mundo sentadinho, com papel e lápis, então ninguém veio. Né? Então, é entender que cada cultura tem suas especificidades. Nós descobrimos lá no Jacaré, por exemplo, que se eu pudesse, no horário nobre da TV Globo, eu não comunicaria tão bem uma mensagem como botar um papelzinho desse na padaria do seu Arthur. Porque descobrimos uma liderança, um endosso para a informação fundamental. Mas a gente precisou conhecer, a gente precisou fazer um diagnóstico do contexto daquele território para identificar essas peculiaridades, que são as que fazem com que a gente entre de uma forma que é a forma do território, não a nossa. Né? Pois é, né? Perfeito. Ia te perguntar também, Silvana, sobre a questão do rio que virou patrimônio, né? O Ailton Krenak, ele tem umas passagens muito bonitas nos livros dele, que ele conta da experiência indígena, assim, da relação com as montanhas, por exemplo, né? Que as montanhas têm nomes, e nomes de avós, né? Nomes do meu avô, o rio tem nome, meu avô e tal, e é muito próximo, né? Então, assim, a relação que enfim, muitas comunidades indígenas têm é muito com a terra, né? Com a conexão, com o espaço, parte muito dessa aproximação afetiva. A gente tem um pouco disso ainda, mas tem nas cidades, né? A gente tem um pouco disso, mas a gente tem também esses artifícios, digamos assim, né? Para se tomar conta, para se tornar um rio um avô, assim, né? Como que a gente protege esse avô, né? Como que foi essa história de tornar o rio um patrimônio? Eu estudei muito a relação das populações indígenas com os rios na origem. E tem 3 livros agora que eu estou soltando infantis, que um é o Rio falando, como personagem principal, os outros 2 são relações deles aprendendo com os indígenas do passado, como é que eles se relacionavam com o ecossistema como um todo. Né? E aí é engraçado, porque eu aprendi que os índios não nomeavam rio. Né? Rio, para eles, era um ente. Né? Era o rio, era aquilo que era assim, o avô, a mãe, o pai, o rio, o Jequitibá, né? Então, isso me chamou a atenção, porque eles falam, o rio, quando fala, ele fala, os primeiros humanos que eu conheci não me nomearam. Eu só ganhei o nome de Rio Carioca porque outros tipos de humanos vieram para cá e me batizaram com esse nome.
né? Então, o que é engraçado, que você está falando, que eu acho muito interessante, é o seguinte, é uma visão sistêmica que o indígena tem, né? O rio é parte dele. A música deles é a reprodução dos sons da natureza. Quanto mais ele é capaz de imitar o sabiá, mais ele se comunica com aquele pássaro. Então, é muito interessante que a gente perdeu um pouco isso, né? A gente, quando, sei lá, Tchaikovsky faz uma sinfonia inspirada nas águas do rio, ele está fazendo com a visão de quem entende que o rio está lá e ele aqui. Os indígenas, eles tentam, com as flautas, imitar o som das águas do rio em diferentes momentos. O rio que é corredeira, o rio que é cachoeira, o rio que é remanso, o rio que fica cheio com a chuva e fica gordo, como eles dizem, né? Então, assim, essa integração, né? Eu falo com o rio como eu falo com vocês, né? Essa é a ideia. Tem um personagem meu que fala comigo. Ele conversa com o rio. E eles trocam, e ele traduz para as outras pessoas, não estão entendendo o que ele está falando, é isso, né? Então, essa é a grande diferença. Nós nos separamos e aquilo virou um outro objeto. Né? E esse distanciamento tem a ver com o que o Ricardo falou, com afeto, tem a ver com a empatia. No momento em que o rio é parte de mim mesmo, como é que eu não vou cuidar dele? Eu sou parte dele, ele é parte de mim. Né? Exato. Estamos juntos. Pois é, porque quando a gente fala aqui de articulação política, né, a gente está falando de afeto, de cidadania, de conscientização, né, a gente está falando de engajamento, a gente está falando de participação, tem que ter uma conexão, né? Quando a gente fala de participação, tem que ter um lugar, um posicionamento, um tipo de ação, e essa conexão é importante, né? Juntando o afeto com a participação aí. Né? Quando a gente pensa em que agora, diante dessas eleições municipais, né, o que o cidadão pode querer da sua cidade, né? O que ele pode e deve querer. Você falou duas coisas muito importantes, né, Silvana? O que queremos e o que podemos. E aí passar para um planejamento, né? E o Ricardo deu esses exemplos lá da APA, de como que eles têm feito lá, né? Estão super próximos lá desse território de conservação. E ele está estabelecendo comunicação com a cidade no momento em que ele leva para a praça, né? Aquilo não perde a distância, né? Você não tem que ir lá na APA, né? Ela transborda do seu próprio território, né? Isso é muito legal, porque é um convite, né? Um convite a uma investigação de uma coisa que remotamente você está vendo ali de um fragmento dela, mas que mais tem lá? O que mais eu posso encontrar naquele lugar? O que não está aqui, que está lá, que eu quero? Aí que você começa a estimular essa conexão através da curiosidade, obviamente, mas também através de um pressuposto. Olha, você gostou disso? Tem mais. Tem mais lá, tem mais outras coisas, né? Então, a gente tem que ser também muito menos acadêmico, muito mais comunicativo, né? É uma luta minha com o pessoal de pedagogia, com a minha própria equipe, às vezes. Vão falar mal, vão brigar comigo quando eu sair dessa live. Na verdade, toda, né? Porque quando a gente fala de segmentos, né? Sejam, por exemplo, a questão política, a questão técnica mesmo, né? A gente se desarticula muito. A gente fica cada um no seu quadradinho, né? E para participar, a gente precisa se conectar, né? A comunicação, acho que é essa fluência aí entre essas mobilizações, né? De romper as barreiras, né, Fernanda? Isso que é importante. Nesse jeito, né, Ricardo? Romper a barreira no sentido de se aproximar de fato do outro, né? O seu Arthur lá que deixou botar o aviso, é o jeito dele, não fui eu que cheguei e falei, vamos colar cartazes nos postos. Não é assim que funciona. O programa que fez de maior sucesso que a gente já fez na APA, tenho certeza absoluta, foi o Guarda Parque Mirim, onde a gente pegou 40 crianças da escola pública e colocou dentro da APA, utilizando técnicas do escotismo, para engajar eles e mobilizar e criar afetos com a natureza, e levava eles para ver passarinho, levava eles para montar uma barraca e ensinar técnicas, chamando eles de guarda-parque mirins. Aquilo foi uma reconexão tão grande deles com a natureza, e alguns já sabiam coisas, sabiam imitar o piado do passarinho,
Foi muito legal. E eles todos eram filhos de pessoas da Terra. Então, é importante a gente reconectar com os ancestrais deles, né? Com as pessoas da Terra, né? Não só com os neo-rurais, não só com os turistas, né? Com as novas pessoas que estão chegando, mas também com os originários. Conhecer esse conceito, não conhecia. Neo-rurais, vou anotar, Ricardo. Estão aqui, estão bombando aqui em Lumiar os neo-rurais. Não, porque é isso, né? A pandemia trouxe também esse aspecto aí, né? Esse isolamento e essa busca da natureza, né? É impressionante no mercado imobiliário a quantidade de venda de casa. Aqui no Rio de Janeiro, ninguém mais queria morar. Eu moro em casa, eu moro praticamente um sítio. E todo mundo achava que eu era louca, né? Imagina, vou morar no Rio de Janeiro nessa violência. E agora começam as pessoas a reconsiderar isso, né? A imaginar de uma outra forma, né? Morando de uma outra forma. E é muito interessante isso, né? Tudo tem traz no bojo um funcionamento, né? As grandes crises, elas têm esse mérito de dar um sacode na gente, né? De fazer com que a gente olhe para o nosso cotidiano, para o nosso entorno de uma outra perspectiva, né? E a gente vai, pelo visto, ter que continuar olhando diferente por algum tempo, porque, pelo visto, essa coisa não acaba tão cedo. Eu já estou ainda tem muito que inovar, correr atrás de soluções. Pois é, né? Mas eu adorei seu trabalho com a APA, essa ideia de trazer as crianças para dentro. É fundamental. Eu faço muitas caminhadas com escolas, contando a trilha dos meus personagens, que eu escrevo esses livros que viviam essas aventuras das crianças aqui. E aí as escolas querem que eu mostre para as crianças como é que foi. Claro que é uma fantasia enorme, está no livro. Mas eles amam reidentificar, primeiro, o que eles chamam os passos da escritora, por onde eu andei para escrever aquilo. Depois, como que aquilo se transformou naquela aventura que eles viram e o que tem daquela natureza que está ali dentro daquela aventura, né? Então, é muito legal, porque a gente trabalha com as espécies nativas, com as espécies endógenas, eles vão entendendo isso tudo. E é uma floresta da Tijuca replantada, ela não é original. É praticamente... o Major Archer. Pois é, mas e até isso eles aprendem a valorizar, né? Que alguém veio e replantou isso. Por isso, hoje existe a maior floresta urbana do mundo. Então, ficam orgulhosíssimos. Então, e aí defendem. E é isso que é importante. O afeto nesse aspecto. É meu. Passa a ser meu. Eu quero proteger aquilo. Eu sou parte disso. Eu não posso deixar que alguém ataque. Muito bom. Pois é, e quero agradecer vocês dois, então, por essa participação, por essas mensagens que vocês deixaram aqui, por esses modelos aí de sucesso, e enfim, muito sucesso mesmo para vocês e sorte no trabalho que vocês desenvolvem, né? E espero que em Friburgo isso só cresça, né? E que a gente consiga vencer todos os desafios aí que a gente tem como uma cidade média, como uma cidade que foi tão agraciada aí com esse meio ambiente, né? Então, eu quero lembrar que semana que vem, amanhã, a gente tem uma live às 19 horas também sobre educação, amanhã é o tema, né, contando o caso de Sobral, né, que tem maravilhoso. Muito interessante de educação Sobral, né, com uma pessoa aqui de Friburgo também, Ricardo Lengruber, que é do sindicato aqui, professor, uma pessoa que tem uma trajetória também local em educação. Então é isso, amanhã às 19 horas, aqui no YouTube do Ideias, a gente continua conversando sobre esses temas relevantes aí para a cidade. Muito obrigada, obrigada, Ricardo, obrigada, Silvana, pela participação de vocês hoje. Eu que agradeço. Obrigada, foi um prazer.